Fala, YouTube, meu nome é Pedro Santana, está na Baixa da Crítica. Bom, YouTube, no episódio de hoje começar sobre Animais Noturnos mais uma vez, mas dessa vez com spoilers, porque é um filme extremamente complexo, cheio de camadas, cheio de detalhes. Então vamos explorar aqui um pouco do simbolismo do filme, todos os detalhes, e tentar explicar aí o final desta obra. Se você não viu o filme ainda e quer ter uma ideia de como é que ele é, ou já viu o filme, mas não viu minha análise, ela tá aqui nos comentários. Comentários não, né? Na caixa de descrição. É só você dar uma clicada aqui no link abaixo. Então vamos lá. Primeiramente, Animais Noturnos, recapitulando, conta a história da Susan, que é uma dona de galeria de arte, que está no seu segundo casamento. E nesse casamento ela está tendo uma certa crise. E aí, durante essa crise, chega um manuscrito que foi feito pelo seu ex-marido, e a partir de então a trama se desenrola. A trama de Animais Noturnos conta com três pontos na linha do tempo. A vida atual da Susan, a vida da Susan no passado, quando ela acaba de encontrar o seu ex-marido, que eles eram do Texas e eles se encontram em Nova York novamente, no futuro do passado, é coisa legal. Parece inglês, né? E também a dramatização do livro que a Susan está lendo, que é o livro intitulado Animais Noturnos, que o ex-marido dela enviou, etc, etc. Esse filme ele é carregado de simbolismo, principalmente na parte do livro, né? O livro ele simboliza tudo que aconteceu na vida da Susan com o ex-marido dela. E a gente consegue observar isso num nível mais simples, vendo os personagens do próprio livro, que temos ali um pai, uma mãe e uma filha. No caso, o pai é utilizado o mesmo ator, né, o Jake Gyllenhaal, que faz o ex-marido dela. Logo, isso é a Susan projetando no livro o seu ex-marido. A mulher, por sua vez, é a Isla Fisher, que é meio que uma cópia da Amy Adams, então claramente é uma alusão à Susan, mas não é a Susan de fato na cabeça dela, porque ela que está lendo, obviamente. E a India, a filha, é muito similar, se não até a mesma atriz que faz a filha dela na vida real, entre aspas. Então, primeiramente, a gente tem que observar que acontecem alguns pontos críticos dentro do filme quando a Susan se separa do ex-marido dela. Ela acredita que o ex-marido dela é muito fraco, por influência da mãe dela, que foi botando isso na cabeça dela. Eu falei dela umas 25 vezes, mas tudo bem. E esse é um dos motivos que leva a essa ruptura no relacionamento. A Susan acaba se tornando mais parecida com a mãe dela, que inicialmente a Susan desprezava. A Susan falava que a mãe dela era uma republicana, racista, retrógrada, conservadora, etc e tal. E ela acaba tendo uma posição bem parecida com o que a mãe dela teve, de que o marido dela, o Edward, não poderia lhe dar estabilidade, porque ele era um cara fraco e sem perspectiva. Que a Susan inicialmente discorda, mas acaba, no desenrolar da trama, com a Susan lendo as obras do Edward e não vendo uma ambição dentro dele, isso acaba sendo um catalisador para o término da relação. Pois bem, quando a Susan vai terminar a relação, ela encontra outro jovem rapaz bonito, acho que é Hutcherson, não sei o nome dele ao certo, vou botar aqui, mas esse pivô da separação, como gosta de dizer os paparazzi, ele vai com a Susan para ter um aborto. Sim, a Susan estava grávida com o filho do Edward no momento do final do relacionamento. E a Susan achava que o Edward não sabia de nada, mas ele estava lá, na verdade, e ele viu tudo. Então o que o livro do Animais Noturnos significa? Bom, em um nível muito raso, o livro do Animais Noturnos é a vingança do Edward, mostrando para a Susan que, na verdade, ele tem força, ele tem ambição, e ela que fez a escolha errada. O que é visível ao longo do filme, porque a Susan está muito triste, ela tem os bens materiais, mas ela não tem felicidade, ela está abatida, etc e tal. Então, o livro é a maneira do Edward simbolizar para a Susan tudo que ela fez de errado, tudo que ela perdeu. Primeiramente, o Edward, no livro, ele é o Tony Hastings, que inclusive Hastings era a escola que eles foram juntos e tal, tem cheio dessas referenciazinhas da vida real dentro do livro. Então o Tony Hastings, ele tem sua filha e sua mulher sequestradas ali depois de um conflito na estrada com desordeiros, e elas acabam sendo mortas, né, depois de estupradas, etc e tal. E ele fala que ele deveria ter parado isso, que ele deveria ter lutado mais, tentar ficar com elas. O que é isso simbolizando dentro do livro? Que o Edward ele deveria ter lutado mais para continuar com o relacionamento com a Susan, e ele também não teria perdido a filha dele, igual ele perdeu a mulher dele e a filha dele no livro, ele também perdeu na vida real, obviamente de forma bem menos dramática. O Ray Marcus, que é o personagem que acaba por matar a mulher e a filha na história, que é interpretado pelo Aaron Taylor Johnson brilhantemente, ele é a Susan atual, que é a Susan que acaba por matar a Susan antiga e a filha do Edward, consequentemente. Por que isso fica bem claro? Porque no final do filme, quando o Edward ele mata o Ray Marcus, o Ray Marcus está numa discussão com ele e ele diz que ele não gosta, ele tem um certo orgulho de como as pessoas falam com ele. Então, se as pessoas falam que ele é uma coisa, ele vai lá e justifica. Então, se a pessoa fala que ele é um assassino, ele mata. Se a pessoa fala que é um estuprador, ele estupra.
O que o Edward falou pra Susan? O Edward falou pra Susan que ela estava parecendo a mãe dela. Logo, o que ela fez? Agiu exatamente como a mãe dela agiria. Chutou o Edward pro lado, fez o aborto lá e seguiu a vida. Vamos buscar fortuna e bens materiais. Então, o Ray Marcus simboliza justamente isso, que foi a reação da Susan ao comportamento do Edward. Aí, mais pro final do livro, né, logo depois que acontece na verdade, o Edward mata o Ray Marcus, ela acaba tomando uma porrada no olho, ao mesmo tempo ficando cego, e ele meio que se mata ali no final. Muita gente levou isso pro lado literal, mas na verdade eu acho que o Tom Ford tentou simbolizar que aquela versão do Edward, que o Ray Marcus inclusive chama de fraco, morreu. Ele superou aquilo que aconteceu com ele e com a Susan. Ele superou o que havia ocorrido ao longo da trama e ele conseguiu morrer ali e se tornar outra pessoa. E uma coisa que simboliza isso de forma interessante também é o personagem do Michael Shannon, o Bob Andes, porque o Bob Andes ele simboliza meio que a consciência do Edward, o que ele está tentando fazer ali, que ele está indo atrás da Susan, ele está indo atrás dos pecados dele, do que deixou ele fraco, e está eliminando isso tudo da vida dele para ele se tornar uma pessoa mais compatível com a personalidade que ele deveria ter nos olhos dele mesmo. E ao longo dessa jornada, a gente vê essa jornada que ele tem um cara extremamente fraco, dependente, que perde a família, para um cara que no final consegue encarar os seus medos, matar os seus medos, e acaba aquela versão dele morrer. Então, muita gente especulou no final do filme, o que significa o final do filme, que a Susan tá lá no restaurante, o Edward não aparece, etc e tal. Bom, eu vi uma entrevista do Tom Ford que ele fala justamente que o Edward ele não aparece no final porque ele superou a Susan. Ele tá querendo mostrar pra ela o quanto ela estava errada. Ele quis dar aquele pouquinho de esperança pra ela ainda que ela conseguiria consertar a vida dela com o Edward, dando aquele diálogo nos e-mails, mas ultimamente ele chega e Boom não aparece pro encontro, simbolizando então que da verdade tá tudo acabado mesmo e que a Susan fez a escolha errada. Então, pra mim, isso que significa todo o simbolismo aí em Animais Noturnos. Obviamente não dá pra falar tudo, mas em aspectos gerais é isso que significa o que aconteceu em Animais Noturnos. Então é isso aí, YouTube. Se você gostou do vídeo, clica aqui na marca d'água para se inscrever no canal, dá um joinha aqui que ajude bastante. Você vai encontrar séries, críticas e tudo mais que tem a ver com o mundo do cinema. Então é isso aí, YouTube. Até a próxima.